Amém? Mas Romanos capítulo 12, versículo 4 diz assim: porque assim como num só corpo, 12 e 4, você que está em casa aí também nos acompanhando no YouTube, já são 160 mil pessoas aqui acompanhando, 153 países. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Diga assim: função. Nós não temos a mesma função. O versículo 6 diz assim: temos, porém, diferentes dons. Olha só, a função foi promovida, passou a ser dom. Nós temos diferentes dons. Mas esse dom vem de onde? Segundo a graça que nos foi dada. Há uma graça que foi estabelecida para nós. Se é profecia, seja profecia, e seja segundo a proporção da fé. O versículo 7 nós encerramos: se é ministério, dediquemos-nos ao ministério, e o que ensina, dedique-se ao ensino. Agora Romanos capítulo 16, versículo 1. Olha barulhinho de Bíblia, rapaz. Tem Bíblia ainda, as editoras não quebraram. Olha aí, coisa boa. Mas abra aí teu telefone aí, teu smartphone. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia. Diga, Sencreia. Então vamos ser rápido aqui. Eu orei aqui e eu disse: eu penso que a igreja, nós que estamos de aniversários, somos um organismo, mas também uma organização. E isso deve-se ser estudado, porque é difícil entender sobre isso nessa expectativa. Ou seja, a igreja tem dois endereços. Ela tem um endereço como organização e ela tem um endereço como organismo. Pastor, por que a gente sabe disso? 1 Coríntios 1 e 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Olha só a primeira parte: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus é um organismo. Agora, que está em Corinto é uma organização. Então a igreja de Deus tem dois endereços. Ela tem um espiritual e ela tem um endereço que é físico. Todas as igrejas precisam dos dois endereços, o físico e o espiritual. Toda a igreja se manifesta a partir desses dois endereços. Ela não pode ser inaugurada com o endereço físico se primeiro ela não nasce no coração de Deus, que é o endereço espiritual. O primeiro a falar sobre igreja é o dono da igreja, que é Jesus. Em Mateus 16, ele diz: Jesus olha para os discípulos assim: as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra o quê? A minha igreja. Ah, mas eu vi um escândalo, mas eu vi isso, mas eu vi aquilo. Você viu isso na igreja, porque a palavra dele, que é poderosa e infinitamente poderosa para muito mais, diz que a igreja que é dele, com o endereço dele, que nasceu do coração dele, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque é uma organização que está sendo conduzida por homens, mas é um organismo que é conduzido por ele. Quer ver uma coisa? Toda igreja, como organização local, precisa de uma diretoria: presidente, vice-presidente, conselho de ética. Mas Jesus não está falando da igreja organização, está falando da igreja organismo. Então ele repete: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja organismo. A igreja como organização tem em seu princípio básico ser dirigida e conduzida pelo Espírito Santo. Mas não esqueça que essa igreja que é conduzida pelo Espírito Santo ainda está nas mãos de homens, com mentalidade de homens e com corações de homens. Bom seja que esses homens sejam homens cheios da presença do Espírito Santo de Deus para cuidar da igreja do Senhor Jesus. Essa é nós, somos nós a igreja. Organização é conduzida por homens. Agora, o organismo é conduzido por Deus. Agora, organização, não esqueça que os homens são egocêntricos, controladores, amantes de si mesmo, avarentos. É por isso que a igreja que é conduzida por uma organização, ela precisa ser conduzida como organismo. Como ela faz isso, pastor? Tendo o maior líder dela, o cabeça, Jesus Cristo, que continua sendo o cabeça da igreja. A igreja do Senhor, ela não começa lotada. A igreja do Senhor, ela não começa com o ministério de louvor. A igreja do Senhor, ela não começa com o ministério da hospitalidade. Não. A igreja do Senhor, ela começa com o princípio básico: partir do pão.
A igreja do Senhor se estabelece a partir de uma mesa, através de um pão, através de um suco e através de um sacrifício reconhecido através das nossas vidas. Por que eu sei disso? Porque quando Deus vai estabelecendo essa igreja, Ele não apresenta um coral, Ele não apresenta um grupo de louvor, Ele não apresenta um pregador, Ele não apresenta um ministério. Essa igreja não é uma persona, essa igreja não é um líder, um homem. Essa igreja ela é muito mais que isso. Paulo está dizendo, essa igreja é um corpo. Um corpo. E nós estamos muito acostumados a ouvir as pessoas dizer, eu sou igreja. Não, a igreja não é antropocêntrica. Você não pode ser igreja e você não é igreja. Diga para alguém, você não é igreja. Pode dizer. Você faz parte da igreja, porque a igreja continua sendo de Jesus Cristo. Então nós temos que diminuir um pouquinho a fumaça e se estabelecer. Obrigado, Senhor, por 3 anos, mas a igreja continua sendo tua, e nós somos mordomos daquilo que tu nos orienta, daquilo que tu nos pede e daquilo que tu nos faz. A gente aprendeu na 5ª série, a construção do corpo é cabeça, tronco e membros. Olha, o texto está dizendo que nós somos membros de um corpo. Pergunta, você viu alguém caminhando em Gravataí sem braço? Alguém já viu? Vocês moram em Gravataí? Está cheio de gente sem braço, eu já vi. Ninguém viu alguém caminhar sem braço? Alguém já viu alguém sem perna? Ah, obrigado, achei que eu estava morando na fazenda. Agora deixa eu perguntar, você viu alguém caminhando na Dorival sem cabeça? Você já viu alguém caminhando sem cabeça? Deixa eu falar com carinho, mas com verdade. A igreja de Cristo, ela anda sem membro, mas ela não anda sem o cabeça. A igreja é comandada, um dos homens de segurança, senta do lado desse irmão aí que falou isso aí. A igreja, até me perdi aqui, ela é comandada pelo cabeça. E o cabeça, diga, o cabeça é Jesus Cristo, diga. Carral, essa igreja continua tendo como líder maior Jesus Cristo. E aquele que não está na direção daquilo que Jesus quer, desculpa, mas você é só um membro desligado de um corpo. E aí não adianta chorar, porque um corpo vai andar sem membro, mas não vai andar sem a cabeça. Ninguém é insubstituível como organização, a não ser Jesus Cristo. Se você não estivesse fazendo, Christian, com esse colete laranja que você está fazendo no estacionamento, alguém ia estar fazendo. Se eu não estivesse aqui à frente dessa igreja, alguém estaria aqui, porque o projeto não é do Júlio, o projeto é do cabeça, que é o Senhor, e é Ele que levanta, é Ele que determina, é Ele que dá autoridade, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, só Ele. É só Ele. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu preciso de ti, mas eu não dependo de ti. Eu preciso de você. Viu, Fabiano? Eu preciso de você servindo no café, mas eu não dependo que um café seja servido para manifestar aquilo que eu quero manifestar no meio do meu povo. Não, não preciso. Eu não preciso. Dura coisa, gente, é quando a gente acha que os céus e Deus são reféns nossos. Dá vontade de falar uma coisa, mas eu não vou falar. Quem está visitando já deu para ver o tipo da igreja, né? Gente, a gente está se achando a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Nós estamos com a síndrome de Elias. Eu, Senhor, eu, aqui, ó, eu, Jezabel, Acabe, eu. Ô Elias, olha só, deixa eu dizer uma coisa para ti, acelera logo se tu quer participar do processo, que se tu não quiser tem mais 7.000 atrás dizendo, eu quero, não é o pastor, não é a igreja, não é a ditadura, não é o narcisismo, não é a doutrina que vai dizer para você o que você tem que fazer, você tem que olhar para ele e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu vi no alto e sublime o trono, eu vi um Deus poderoso, e os anjos voavam, e saía de lá como um tenaz e tocava nos olhos e dizia, olha, eis-me aqui, Senhor, a partir de agora eu quero.
Para, Elias, se tu não quiser tem 7 mil. E eu termino. Diga: eu estou feliz com a minha igreja. Diga: mas igreja é complicado. Diga: diga, eu estou feliz aqui, mas é complicado isso aqui. É não? Pensa num lugar complicado. Pensa num lugar complicadinho. Irmãos, tudo que começa grande é monstro. Igreja não começa grande. O único que foi criado grande foi expulso do jardim. Por isso que Paulo disse, quando ele fala de Jesus, ele disse: é o segundo Adão e o último Adão. E já era para você ter dado um glória agora. O que foi criado adulto foi expulso do jardim. O que foi criado criança foi ensinando e reestabeleceu todo mundo para dentro do jardim de novo. Uau! 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 Aquele que foi menor, aquele que foi sabe, como criança, com coração puro. A igreja é uma ânsia de gente que quer ser como uma estrutura grande, mas não consegue ainda ser como uma estrutura pequena. Você sabe que a igreja de Cristo foi inaugurada em Atos capítulo 2. Você sabe disso? A igreja de Cristo, a primeira igreja, foi inaugurada em Atos 2. Sabe que dia foi? No dia de Pentecoste. A igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2. Mas Jesus passa 3 anos preparando essa igreja para inaugurar essa igreja. Olha que coincidência. 3 anos nós estamos fazendo. 3 anos Jesus estabelece um ministério para estabelecer a inauguração de uma igreja. E eu me lembrava hoje do dia da inauguração da igreja ali no Brasil. Desse dia, o ministério de Jesus vai sendo de forma ininterrupta, todos os dias. Escute, todos os dias tem cura, todos os dias tem milagre, todos os dias ele discipula alguém e ensina alguém. 3 anos para inaugurar uma igreja sem deixar de ser igreja um só dia. Agora, como começa essa igreja? Se você for para a Bíblia, você vai ver que ela começou num período interbíblico de 400 anos, aonde Deus não fala, não tem sonho e está tudo um caos. Na estrutura religiosa, se você ver Lucas capítulo 13, 2, vai ver os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Está corrompido o sacerdócio, o tempo não é bom. Por isso, tem um homem chamado João Batista, que está aparecendo no deserto. Vem um homem que vem trazendo uma novidade. É lá no deserto que Deus vai começar a falar. Porque a igreja que pensa que fez 3, 5 anos, 6 anos, em algum momento, um período interbíblico pode entrar. E quando Deus não falar dentro da igreja, Ele vai falar no deserto. Deus vai falar onde tiver que falar. Ele aparece gritando o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Beleza. Agora imagina, Jesus aparece ali. Quando Jesus aparece às margens do Rio Jordão, ou no delta do rio, o texto vai dizer que João Batista diz assim: eis o cordeiro que tira. O texto diz que quando João diz isso, Jesus se submete ao batismo. E quando ele se batiza, uau, 3 coisas acontecem. Eu não sei vocês que se batizaram hoje, acharam que nada aconteceu, mas quando há um batismo, coisas acontecem e a gente não consegue ver. 3 coisas acontecem. O primeiro, o céu se abre. O segundo, o Espírito Santo desce de forma corpórea, em uma pomba, e desce sobre ele. E o terceiro, uma voz grita: Rachamai, dos céus, dos céus, dos céus. São 3 céus de baixo para cima. Se você começar a ver isso aqui, você vai ver que o primeiro céu é um céu atmosférico. O segundo, das galáxias, dos planetas. O terceiro, aonde está o trono e majestade. Uau! Tudo isso aconteceu naquele dia no deserto. Olha que movimentação. Jesus está no delta, o céu se abre, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Por isso que o Espírito Santo desce, e aí a voz fala lá do terceiro céu. Fala o quê? Este é. A voz que passa da galáxia, a voz que passa de Plutão, Netuno, Saturno, a voz que está descendo no delta do Jordão, não é uma voz que diz esse foi ou esse será. Diz, este é o que? O meu filho amado. Deus já começa a apresentar o projeto de salvação para o homem. Uau!
Posso fazer uma pergunta? Jesus está curando? Jesus está curando? Não. Jesus está pregando? Então você acha que você precisa curar ou pregar para ser filho? Você não precisa fazer nada disso. O que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa obedecer. A gente acha que precisa fazer alguma coisa para ser reconhecido como filho. Não. Você só precisa obedecer. Parece que em 400 anos nada está acontecendo, nada se ouve, nada se rompe. Só que existe uma expectativa. Se esse Jesus está construindo uma igreja com um ministério de cura, de libertação, de ensinamento, qual é a expectativa daquela igreja? Que ela comece com 10 mil membros. Não é uma boa expectativa? As pessoas estão vendo os milagres. Se hoje as pessoas entram e não viram um milagre aqui e já pediram para aceitar Jesus, imagina uma igreja que Jesus está fazendo milagre todos os dias. A minha expectativa, se estivesse naqueles dias, era: cara, vai começar com 10 mil membros. Só que olha o que acontece. João 1,35. No dia seguinte do quê? Do batismo. Eu vou meio rápido. Está muito rápido para ti? Está rápido. Então tá. Obrigado. Então desce, faz favor, porque eu não vou mudar a minha forma de pregar. Não, estou brincando. No dia seguinte do quê? Do batismo, que João disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. João estava outra vez na companhia de quantos discípulos? De quantos discípulos? 2, gente, diga 2. Depois vai lá e lê em casa, né? Vocês não estão lendo Bíblia, hein? Versículo 36. E vendo Jesus passar, disse o quê? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Preste atenção. Um dia antes, qual foi a mensagem? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma mensagem um dia depois, qual foi? Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Gente, pode passar o tempo, a igreja pode passar a ser preta, pode acontecer o que acontecer, pode o pastor agora pregar de sapatênis, pode não ter mais gravata, a mensagem vai continuar sendo a mesma. Ele continua sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele continua sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, e nada pode mudar. Não interessa as mudanças, não interessa o que acontece, não interessa a linguagem. O que interessa é que ele continua sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. A parede da igreja pode ser preta, gente, mas a palavra continua sendo branca. Branca, branca. Nessa igreja aqui, o cordeiro continua tirando o pecado do mundo. 3 anos. E a mensagem é a mesma. E se Jesus não voltar, vai continuar sendo a mesma. O meu vô usava terno, suspensório, chapéu, sentava a mulher de um lado, sentava o homem do outro. E o cordeiro continuava tirando o pecado do mundo. Hoje é boné, hoje é calça rasgada, hoje é calça jeans, decoração no rosto. Qual é a mensagem que prega? Ele continua sendo. Ô Ismael, faz um favor para mim, fala para Miriam, por favor aí. Miriam, ele continua sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele continua sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. É sobre o cordeiro, não é sobre a Carral. É sobre o cordeiro, não é sobre nenhuma organização. É sobre o organismo. O organismo continua vivo e Jesus Cristo continua sendo a cabeça do organismo. Uou, a mensagem não pode mudar. Um cristão teólogo italiano diz assim: você precisa primeiro conhecer a Deus, depois você precisa conhecer a Bíblia, depois você precisa conhecer a si mesmo, e depois você precisa conhecer a estação que você está vivendo. Vocês que se batizaram, vocês já entenderam a estação que vocês estão vivendo? Carral, 3 anos, vocês já entenderam a estação que vocês estão vivendo? Ah, pastor, nós estamos grandão, nós temos um estacionamento agora que quebra tudo. É mesmo? Amanhã a caixa vem aqui e toma da gente. Não, nós estamos quebrando tudo, olha aí. Deve ter aí mais de 100 mil agora no YouTube. Quanta gente não veio no culto hoje? Nós estamos bombando. O time nunca teve com tanto músico. Ele continua sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós não podemos nos deleitar sobre isso.
Vamos continuar. Os 2 discípulos, no versículo 37, ouvindo dizer, seguiram Jesus. O que tinha acontecido no dia anterior? 3 coisas: o céu se abriu, o Espírito desceu, pousou nele, e uma voz disse: ele é o... Pergunta que não quer calar: com todos esses sinais e maravilhas, só 2 seguindo Jesus? Ou seja, a igreja com milagres não começou com multidão. A igreja começou com discípulos. Porque a igreja não é multidão. A igreja do Senhor é sobre discípulos de Jesus. 3 anos, nós já aprendemos bastante a diferença de frequentadores, de multidão, e a diferença de discípulos de Jesus. Falamos sobre isso esses dias. Qual é o tema da pregação? Aplausos ou propósito? Tá, depois eu entro nele. Multidão, eu não sei se é assim lá na 5G, ô César, Priscila. Multidão só vem para consumir. Só para consumir. Consome, larga e deu. Multidão só vem para comer. Discípulo vem para servir. Discípulo pega a panela. Discípulo vai para a cozinha. Discípulo põe touca. Discípulo põe colete laranja. Discípulo recepciona. É sobre discípulos. Multidão só consome. A multidão pergunta assim: como estava o culto? Pergunta para quem recebeu. O culto não é para mim, o culto é para ele. Eu só entreguei como discípulo o que era de direito dele. Durante 3 anos Jesus ensina, Jesus prega, e a gente acha que com os milagres a igreja vai ser inaugurada com 1.500 pessoas. E não é o que acontece. No dia da inauguração, 3 anos depois, não esqueça que no dia da inauguração, 3 anos depois, Lázaro foi ressuscitado, a viúva de Naim já teve história, o fluxo de sangue já aconteceu, os cegos já voltaram a enxergar. Era para ter uns 50 mil membros, né, ô pastor Cristiano? Era, né? Imagina o dízimo dessa igreja. Poxa vida. Atos capítulo 1. Posso pregar mais 5 minutos? Para os 15 que falaram pode, eu vou pregar. Olha só, Atos capítulo 1. Olha quantas pessoas depois de 3 anos. Gente, eu não quero relativar, eu só quero te informar. Depois de 3 anos, quantos membros tinham na igreja de Jesus? Não é do Júnior, não é do G, não é do Cristiano, não é do Jeff, não é da Duda no teclado. É de Jesus, hein? É de Jesus. 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. 3 anos. E a igreja começou, depois de ter 2, começou agora com 120. Carral, 3 anos de igreja, e a igreja de Jesus tinha 120 membros. Acho que hoje tem 900 pessoas aqui. Metade da igreja não veio. Meu Deus, como Jesus era fraco. No mínimo não tinha worship. Faltou worship. Se Jesus tivesse uma bandinha boa, era batata. Se Jesus tivesse colocado uma cafeteria no deserto, cara. Se tivesse colocado um PVS, cara, e um estacionamento, aquela igreja estava bombando, pastor Rômulo. Mas não tinha nada disso, cara. Microfone? Caixa de som? Não. Pessoal da live? Não era transmitido nem para Nazaré, nem para Cafarnaum. Não tinha. Mas tinha 120 discípulos dentro de uma igreja, sendo discípulos e seguidores de Jesus. Porque nós temos uma síndrome de que sucesso está relacionado com quantidade. Sabe quando você sabe que alguém está bem financeiramente? Quando ele comprou o 2º carro, o 3º carro, a 2ª casa, a 3ª casa. Atingiu sucesso. Aí vem Jesus para ressignificar tudo e para falar sobre o reino, e diz assim: aquele que tem 2 túnicas, pega e divide e dá um para alguém. Uau! Então o reino e o sucesso não é multiplicar e dividir, é entregar, é compartilhar. O evangelho não passa pelo resultado do mundo corporativo. Não é sobre multiplicar, é sobre dividir. 3 anos, a igreja inaugurada com 120.
Se nós fôssemos avaliar hoje, Carreal, e se nós tivéssemos depois de 3 anos 120 membros aqui, qual seria a nossa expectativa? Diz para mim aí, pensa aí, pensa aí. Por isso que Jesus, em uma das aparições, depois da ressurreição, e a gente já está falando isso, depois dos 40 dias, ele fez 10 aparições. Numa dessas, ele foi, pegou o pessoal e foi no caminho de Emaús. Ele foi no caminho de Emaús atrás de quem, pastor? Dos membros? Não. Jesus foi atrás dos discípulos. Porque Jesus não anda atrás de membro. Quando eu falo em membro, que a gente não faz campanha para membro, mas esse pastor é tudo que vocês pensam aí. Jesus não andava atrás de membro, Jesus andava atrás de discípulo. Ele não andava atrás de membro. Porque ele queria era o sentar à mesa. Eles dizem, olha, esse é Jesus, porque o coração deles queimava. Depois disso, os 120 voltam, se aglomeram, e olha o que eles estão fazendo em Atos 2:1. Olha a inauguração da igreja. E cumprindo-se o dia de Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja organismo estava reunida como organização, reunidos com o mesmo propósito. Não havia necessidade de aplauso, não havia necessidade de aprovação, não havia necessidade de curtir, não havia necessidade de mais seguidores. Não, havia um mesmo propósito. E qual era o propósito deles? Que o Espírito Santo de Deus descesse dentro da igreja. Ei, o propósito da igreja é a presença do Espírito Santo no meio dela. O Espírito Santo cura, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo batiza. O Espírito Santo é o principal dentro da igreja. Tinha gente com problema econômico naquele dia? Tinha ou não tinha? Claro que tinha 120. Tinha gente com problema de saúde? Tinha. Tinha gente com problema de casamento? Tinha. Mas olha o que diz: maior que a necessidade pessoal era a necessidade coletiva. Eles todos falavam: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Você consegue falar isso essa noite? Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Esse texto, na originalidade, eu falei ontem isso. Olha o que ele fez. O Espírito encheu primeiro o que encheu primeiro? A casa. A casa. Eu tenho visto muita gente que se diz que está cheio, mas não congrega em lugar nenhum. Como é que tu pode estar cheio se tu não tem uma casa? Tu tem que achar uma casa. Você precisa de uma casa. Você não será cheio, porque primeiro Deus enche com o seu Espírito Santo a casa, a organização. E a Bíblia vai dizer que estavam todos sentados. Organismo é nós estarmos sentados, esperando para aprender. Eu vejo hoje uma leva de pessoas que não aprenderam e já estão de pé querendo ensinar. Não, o organismo ele fica sentado, de modo contrário, não será cheio. Tem muita gente querendo o lugar de decisão, querendo um lugar de definição, mas o Espírito pede para que nós primeiro estejamos sentados. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam sentados. Oikos do grego, casa. Pergunta: qual é a sua casa? Aonde você tem sido pastoreado? Quem sabe você está desviado, quem sabe você não está indo na sua igreja. Está na hora de voltar. Jesus está dizendo: não precisa de um ambiente litúrgico, não precisa de um ambiente. Diz uma coisa para mim: alguém aqui já brigou com familiar? Mas quanto anjo aqui. Eu nunca vi. Gente, alguém já brigou com familiar? Pensei que eu estava no céu, pensei que tinha sido arrebatado. Se perdoaram ou não se perdoaram? Por que quando é na igreja briga com um, briga com o outro, muda de igreja porque brigou com o irmão? Porque eu não gostei, porque não é assim, porque eu estou sabendo, porque é desse jeito. Não, a igreja é um lugar familiar. Quem não entendeu ainda,
que a igreja não é o templo? Eu falei ontem da palavra Aleph. Das 22 letras, o protocolo poderia ter sido estabelecido começando a escrever a Bíblia com a letra A. Mas Jesus diz no princípio já é a letra B, que é Bereshit. Então ele pega a palavra Bereshit, que começa com B, que quer dizer a letra Beit. E Beit quer dizer casa. Jesus não começaria nada nessa terra se ele não construísse primeiro uma casa. No princípio Deus fez uma casa. Você precisa de uma casa. A tua casa tem que ser o lugar da presença de Deus. É na tua casa que a igreja começa. Aleluia. E apareceram línguas distribuídas e pousaram cada um deles, e a casa estava cheia, e cheia, e cheia, e cheia do Espírito Santo de Deus. Atos 4:31 diz assim, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo. Sabe qual é o problema? Fala para alguém do lado, o problema é que a gente quer a casa cheia, mas a gente não ora. A gente quer a casa cheia, mas a gente não ora. Não é sobre 10 mil membros, é sobre gente comprometida, é sobre discípulos. Vou finalizar. E eu vou finalizar lá onde nós lemos no início. Eu vou pedir a tua atenção redobrada agora para a gente poder sentar e tomar a Santa Ceia. Paulo é autor de 13 cartas. Quantas cartas? 13 cartas. Atos 9, há um encontro. Saulo respirando ainda ameaças e morte. Contra quem? Contra os discípulos do Senhor. As pessoas não perseguem membros de igreja. As pessoas e o diabo perseguem discípulo. O discípulo, no grego, é matatés, que quer dizer aprendiz, aquele que caminha como o mestre caminha. Paulo disse, simpatizante, consumidor, multidão eu não me interesso. Eu quero pegar os discípulos. Eu quero pegar aqueles que pensam como Cristo. Versículo 2. Ele lhe pediu cartas no plural, viu? Cartas, para as sinagogas de Damasco, a fim que se achasse alguém no meio do caminho, ia pegando, ia matando, ia prendendo, ia batendo. Essas cartas eram cartas que davam direito para Paulo ir pegando as pessoas, batendo, matando e fazendo e acontecendo. Mas nesse dia, ele teve um encontro. Eu fico imaginando o saco de cartas de Paulo voando como um filme romântico. Eu fico pensando, aquela música assim, e as cartas voando, e Paulo olhando. Fico só pensando. Paulo era o carteiro da morte. Diga, carteiro da morte. Aleluia. Paulo está em cima do cavalo. Aquelas cartas davam direito dele matar. Só que no caminho, Leonardo, no caminho de Damasco, Paulo encontra o Deriste. O caminho do caminho. Paulo encontra o caminho. Eu imagino agora cartas sendo transformadas em canções proféticas. É como se Jesus viesse dizer, eu não vim mudar as bolsas, eu vim mudar as cartas. As cartas nada mais eram que chancelas para que ele pudesse matar o povo de Deus. Como é bom servir a Deus 3 anos na Carral, né? Ele deixou de ser o carteiro e passou a ser o carteiro da esperança. Olha só, eu já falei inúmeras vezes, vou repetir. Não interessa como a gente começa, interessa como a gente termina. Paulo começou mal, mas Paulo terminou bem. Ele é autor de 13 cartas. E eu tenho que entender, redobre, porque a gente está acabando mesmo. Eu tenho que entender que das cartas que Paulo escreveu, Romanos é a carta mais sublime. É a carta mais especial de Paulo. É a carta de best. Por quê, pastor? Porque a carta de Romanos fala de misericórdia, fala de bondade, fala de justificação e a graça do Senhor. Pastor, mas o que é justificação? Segundo o texto veterotestamentário, justificação é sobre alguém que foi absolvido porque era inocente. Agora, se você for no Novo Testamento, e aí nós estamos falando de Paulo, o que é justificação? É alguém que é culpado e foi inocentado, justificado por outro. É alguém que é culpado e foi inocentado por outro. É alguém que é culpado e foi inocentado por outro. É alguém que é culpadinho, culpadinha e foi justificado por Deus.
O que Paulo está dizendo? Não tem ninguém perfeito no mundo, só que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uau! Aleluia! Paulo está dizendo, todo mundo é culpado. Aonde acontece isso, pastor? Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Essa carta de Romano foi o estupim da reforma protestante. Falamos sobre tudo isso semana passada. Lembra? O justo viverá pela fé, e dali nós não precisamos pagar mais nada para ter a graça do Senhor. É Martinho Lutero que faz isso. Essa é a carta, Márcio, mais importante. Mas pastor, o que tem a ver tudo isso que o senhor falou até agora com o aniversário da igreja, com aplausos ou propósito? Tudo a ver. Você que não está ligado, larga esse WhatsApp aí, larga o Instagram. Paulo é o autor de 13 cartas, certo? Paulo escreveu 13 cartas? Não, mas essa ele não escreveu. Vocês domingo vão ter que vir na escola dominical. Não tem escola aqui. Será que Paulo não tinha qualidade para escrever essa carta? Segundo Colossenses e Gálatas, diz que ele escrevia em letras garrafais e assinava todas as cartas. Ele era 1/10 das cartas. Então ele tinha capacidade. Será que Paulo não tinha poder intelectual ou capacidade intelectual para escrever as cartas? A carta magma da salvação? Claro que tinha. Mas essa carta, igreja, preste atenção, não é a carta de Paulo, essa é a carta da igreja. Não pegou. Mais uma dessa que eu falar, vocês não pegar, eu vou embora no meio do altar, vocês vão ficar com o pastor G aqui. Essa carta e não dá glória agora, porque daí parece que não entendeu antes. É a carta magma. É a carta magma. Porque não está centralizado em Paulo, é a igreja. E nós estamos pregando sobre quem? Sobre organização, sobre organismo. O irmão ali chega a estar com a cabeça meio metro para frente ali, eu estou vendo lá para tentar entender. Não é fácil mesmo, irmão, mas nós ficamos compenetrados, nós pegamos. No final dá tudo certo. Aleluia. Anote aí, diga: a igreja é um ecossistema. A pastora falou ontem sobre as formigas e falou do ecossistema. Eu disse: pronto, pregador itinerante. Jesus confirmou a minha pregação, aleluia. A igreja é um ecossistema. Eu não posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, trouxe uma saudação. Ele escreveu, ele saudou. Só que ele está saudando, mas na mão dele não está escrevendo. Aí nós vamos para Romanos 16:22. Eu, Tércio, diga eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações ao Senhor. Gente, Paulo narrou e ditou a carta. E quem escreveu? Paulo narrou e quem escreveu? Paulo está dizendo assim para nós assim, ó: do que adianta uma igreja com Paulo se não tiver Tércio? Do que adianta Paulo fazer tudo se não tiver quem transcreva? Do que adianta nós termos os pontos e não termos as continuidades? Ele ainda faz questão de dizer: Tércio está transcrevendo. Por quê? Porque a igreja local não é só púlpito. A igreja local é tudo que acontece ao redor do que um púlpito pode fazer, de tudo que um altar pode. Gente, eu tenho visto, eu estou com uma sensibilidade nos últimos dias, e eu tenho visto algumas coisas que eu não sei se vocês estão observando. Quando eu entro na igreja, eu vejo alguém me recepcionando no carro. Quando eu dou alguns passos, eu vejo alguém me recepcionando na porta. Quando eu adentro a porta, eu vejo alguém fazendo check-in das nossas crianças. Quando eu vou adentrando a igreja, Deus vai me mostrando cada coisa. Pastor é bicho triste. Se o pastor construir um banheiro, chega um visitante, ele quer lá mostrar o banheiro para quem ele construiu. Eu tenho um banheiro para te mostrar. Nós construímos um banheiro. Nós botamos um vaso, mais um vaso. Vem cá. Mas não, quero te apresentar mais um vaso. As particularidades da igreja, os detalhes da igreja.
Aí quando tu entra na igreja, tu já vê uma câmera, tu já vê uma live, tu já vê um som, tu já vê um grupo de pessoas com instrumentos, tu já vê um balcão, tu já vê tanta coisa, e tu vai andando, tu vai vendo. O que adianta uma igreja se tiver Paulo, mas se não tiver teste para transcrever? Nós estamos vivendo uma crise onde todo mundo quer ser Paulo. Todo mundo quer ser Paulo. Pergunta: quem é o autor da carta? Gente, se vocês responderem mais rápido, a gente toma a ceia mais rápido e vai embora. Quem escreveu a carta? Quem transcreveu? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Tá, outro dia eu falo. Eles estão em Coríntios, não estão? Das 13 cartas, essa é a mais importante ou não é? Eu estou contando para vocês aonde nasceu essa carta, pois essa carta não nasce de um homem, essa carta nasce de uma igreja. Carral, nós não estamos aqui para escrever cartas individuais. Nós estamos aqui como igreja para escrever uma carta. Nós precisamos ser uma igreja coesa. Paulo escreve, Tércio transcreve, e eles estão hospedados aonde? Capítulo 16, versículo 23, eu finalizo, 22 e 23. Eu, Tércio, que escrevi a carta, mando saudações do Senhor, amém? Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações também. Quem é o autor da carta? Quem é que transcreveu? E quem é que hospedou? Ele hospeda só a diretoria, os pastores e toda a... Ele hospedou os irmãos do estacionamento, gente. Uau! Ele hospedou os músicos. Ele hospedou a cafeteria, bombou. Do que adianta uma igreja se tem Paulo, se tem Tércio e não tem Gaio? Cara, essa coisa de igreja, a igreja trabalha por propósito. A igreja não trabalha por aplauso. Na igreja ninguém é apacentado pelo dízimo que dá. Na igreja ninguém é cuidado pelo que faz. Aqui nós somos cuidados por merecimento e graça. Tem um homem transcrevendo e tem um homem hospedando. Posso fazer uma pergunta? Paulo está escrevendo, está ditando. Tércio está escrevendo. Gaio não prega, está recebendo. Gaio está recebendo. Eu quero louvar a Deus pela vida da recepção, porque hoje nós somos recebidos por vocês aqui. Tinha Gaios na recepção hoje recebendo. Tinha gente recebendo lá no Kids. As professoras, eu não sei o dia delas, se foi bom ou se foi ruim, se o arroz deu bom ou deu ruim, mas elas estavam lá embaixo alegres recebendo as nossas crianças. Eu estava em casa ainda, entrando no manto para vir para cá. E eu dei uma olhadinha na câmera, a irmã estava sozinha. Ei, a irmã estava sozinha, eu liguei para ela: irmã, tu está sozinha. Então, tem uma facção, o pessoal vai te comer aí, estou vendo tanta gente. Não, pastor, a irmã ainda não chegou, mas ela está chegando. Ei, cadê os Gaio? Ei, cadê os Tércio? Ei, é muito Paulo, é muito Paulo, é muito Paulo. É muito Paulo, preciso de Tércio, preciso de Gaio. Estou pregando para líderes. Tem irmão recebendo. Esse final de semana teve gente fazendo comida na cozinha o final de semana todo. Aliás, teve gaios que montaram essa mesa para nós participar da Santa Ceia daqui a pouquinho. Passa tão desapercebido. Os irmãos cortam o pãozinho bem do tamanhinho e vão botando aqui 1000 suquinho. Ai, não dá nada, então semana aqui, na próxima ceia leva tu. Leva lá para casa. Tem Gaios aqui. Muito bom. Eu queria saber se tem aqui alguma fisioterapeuta, tem? Tem algum fisioterapeuta? Ou que está cursando, tem, irmã? Eu vou falar umas bobagens aqui, se eu estiver errado, tu não fala nada. Se eu estiver certo, me dá uma moral. Gente, eu sei que vocês não vão conseguir enxergar, porque a maioria está de sapato. Na maioria, não vem dizer, ah não, mas o meu é bonito. Na maioria. Qual é o dedão mais feio do pé? Qual é o dedão mais feio do pé? Minguinho. Para mim é o dedão, parece a cabeça de uma cobra, que eu vejo de dedão feio.
O que eu vejo de dedão feio, só a graça. Minguinho. O dedão. Não queira dar um desdobre aí e dizer que o teu dedão não é bonito, não é feio. Só que se alguém tiver um acidente, a fisioterapeuta já meteu aqui, ó, já me deu moral. Filma lá. Ou uma diabetes cortar o dedão fora, depois que tirar o dedão, no mínimo, né, doutora? No mínimo, 10 sessões de fisioterapia para reestabelecer o equilíbrio do corpo. Por quê? Não quer dizer que se você não está no altar, você não é muito bonito, parece que não tem serventia e parece que está guardado, você ainda é o equilíbrio dessa igreja em crescimento. Você é importante nessa igreja. Você é importante nessa igreja. Você continua sendo importante da forma que é. Aleluia, permaneça firme, você é importante. Diga para alguém do lado, apesar do teu dedão, você é importante. Ô irmão, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Pode subir aqui? Não tem problema? Não é muito envergonhado? Vem cá. Quem é bastante envergonhado? Tu é, irmão? Vem aqui também então. Eu sou Paulo. Eu sou Paulo. Tércio. Eu sou quem? Ele é o? E ele? O Gaio. Diz assim, por que eu não posso ser o Paulo? Pergunta, por que eu não posso ser o Paulo? Por que não pode ser o Paulo? Porque o Paulo sou eu estou pregando, eu vou ser o Paulo, tá? Tá bom. Eu sou o Paulo. Eu estou fazendo o quê? Ditando. Quem está transcrevendo? Tércio. Quem está hospedando? O Gaio está hospedando quem? O Paulo, o Tércio e toda a igreja. E crente come. Prepara lá. Eu estou... Ah, que coisa feia. Eu estou fazendo o quê? O Tércio e o Gaio. Só que essa carta precisa ir para onde? Essa carta precisa ir para onde, irmãos? Se a igreja, nós lemos em Romanos, a igreja tem que ir para onde? Para Roma? Ah, tem que ir para Roma. E aí o versículo que nós lemos diz que... Sobe aqui, pastor. Sobe. Sobe ali. Devagarinho. Sobe aí, sobe. Para! Segura a carta aí. Eu sou? Paulo. Eu tô? O Tércio. E o Gaio. E a carta precisa chegar onde? Deixa eu dizer para vocês. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido sustentada por mulheres. A igreja de Jesus Cristo tem sido, desculpem homens, sustentado por mulheres de joelho no chão. Eu olho o grupo de mulheres orando na madrugada, eu olho o grupo de mulheres jejuando, e eu vejo homens não se posicionando. Ah, o Paulo é importante? É. O Tércio é importante? É. O Gaio é importante? É. Mas a carta é a coisa mais importante a ser carregada. Então, chama a Febe, chama a mulher, chama ela, porque ela está vindo aqui, e ela tem sim, aleluia, autoridade espiritual para pegar o que é mais importante e levar no lugar que é mais importante, porque os nossos irmãos precisam dessa carta. O que é mais importante? O Paulo, o Tércio, o Gaio ou a Febe? Quem? Vocês não entenderam nada que eu preguei até agora, gente. Eu vou embora. Meu Deus, eu estou pregando para a igreja. Tem que ter Paulo, tem que ter Tércio, tem que ter Gaio, tem que ter Febe. Dei uma moralzinha para vocês, mulheres, aí que vocês são as poderosas espirituais. E agora diz que a Febe é a principal? Não? Quem são os mais importantes daqui? Não.
O mais importante, Leandro, é a carta. É a carta. É a carta. É a carta. Cuidado para descer. É a carta. É a carta. Vamos se colocar de pé? Quando nós estamos juntos, o mais importante é a carta. Sabe por que a carta tem deixado de ser a coisa mais importante? E eu agradeço todo esse silêncio, porque a pregação não acabou e vocês são top mesmo, estou falando sério. Sabe por que as igrejas têm se perdido? Porque as importâncias estão nas individualidades. Quando a carta voltar a ser a coisa mais importante e todos estiverem em unidade. Sabe por que, pastor Cristiano, que a nossa igreja está fazendo 13 anos e está colhendo bons frutos? Porque apesar de tudo, existe uma igreja que tem o mesmo propósito e pensa da mesma forma. Tem uma igreja que não tem problema de ser tércio. Eu, terça-feira, eu amo botar o colete laranja e estacionar ali e recepcionar as irmãs. Eu não tenho problema de entregar os alimentos dos carros. E eu vejo muitos irmãos não tendo esse problema. Porque eu estou vendo uma igreja que não tem problema de ser gaio, não tem problema de ser febre. Não tem problema. Tem uma pessoa que decidiu o batismo na última live. Pela live, não foi? Ela botou, eu quero me batizar. Entrou em contato, fez uma imersão durante a semana e se batizou. Eu pergunto para vocês, a live é importante ou não? Dá para dar um glória pela live? Agora, como ter uma live se não tiver sonorização? A mesa é importante? Agora, como é que eu vou ter uma mesa se tem gente que está aqui hoje porque o que pegou ele foi a hospitalidade? A hospitalidade é importante. Mas como não valorizar a Carral Music? Se tem gente que eu sei que está aqui porque ama ouvir os louvores, a Carral Music vale alguma coisa ou não? Tem gente que está aqui porque ama a forma que os filhos são cuidados e a estrutura que está estabelecida lá embaixo. E se Deus quiser, nós vamos sempre melhorar isso. O que diz é importante, sim ou não? Tem gente que congrega nessa igreja e chegou aqui e deu testemunho dizendo: quando eu desci, tinha alguém com guarda-sol no dia de chuva e me trouxe lá do estacionamento, principalmente irmãs no culto de fêmea. Eu pergunto, os irmãos do guarda-sol são importantes ou não? Tem gente aqui que diz que encontrou nessa igreja os fundamentos, as alianças, o permanecer, a unidade. Uma igreja que anda em unidade, ela não está atrás de aplauso, ela está porque ela tem propósito. Nesses 3 anos, se me perguntasse uma palavra para resumir, eu diria: propósito. 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 A minha pergunta para a igreja depois desses 3 anos: o que é mais importante para essa igreja? E a resposta seria: tudo. Tudo. Todos são importantes. Eu recebi cada mensagem essa semana de gente improvável dizendo: pastor, essa igreja mudou a minha vida. Não é a igreja, são os Paulos, os Gaios, os Tércios e as Febes. São eles que mudaram a tua vida. São os irmãos em Cristo que têm carregado a carta. Isso é um ecossistema. Isso é um ecossistema. Então não corra atrás de aplauso, corra atrás de identificar o teu propósito. Diga para alguém: isso não é papo de itinerante, isso é para confirmação e mentorizar. Você não precisa de aplauso, você precisa de propósito. Chegamos aqui pela boa mão do Pai. Estavam todos reunidos
E veio um vento impetuoso e encheu a casa. E depois todos foram cheios. Nós estamos reunidos. Eu não sei você, mas eu sinto que a casa está cheia. Eu sinto que a casa está cheia. Eu sinto que a casa está cheia. Se a casa está cheia, te prepara, porque quem vai começar a ser cheio é você. Você vai ser cheio e vai ser renovado. Você vai ser cheio e vai pedir pelo 4º ano. Senhor, enche os Paulos, enche os Tércios, enche os Gaios, enche as Febes essa noite, Senhor Jesus. Quando nós somos cheios, um útero é substituído. Quando nós somos cheios, o que não gerava passa a gerar. Quando nós somos cheios, o câncer sai em retirada. Quando nós somos cheios, o maligno se retira. Quando nós somos cheios, a bipolaridade é curada. Quando nós somos cheios, o Alzheimer sai. Quando nós somos cheios, a dor na coluna sai. Quando nós somos cheios, os casamentos são restaurados. Quando nós somos cheios, a depressão não tem lugar. Quando nós somos cheios, o suicídio não está dentro da igreja. Quando nós somos cheios, 50 novos membros descem as águas e tem um novo ritmo de vida. Deixa eu fazer uma pergunta e eu acabo. E eu vou me embora. Tem algum padeiro aqui, grita, que eu não estou enxergando? Tem algum padeiro que faz bolo e pão aqui? Tem? Aonde? Vem aqui. Ai, tô cansado. Aleluia. Deixa eu perguntar para ti. Tu faz bolo com o quê? O que mais? Só farinha? Farinha. Ovo. Farinha. Fermento, ovo. Farinha, fermento, ovo. 2 ovos, 2 farinhas. Glacê, chocolate. Se tiver cobertura, vai açúcar. Goiaba. Vai goiaba. Açúcar. Leite. Vocês viram quantos ingredientes fazer um bolo? Obrigado. Agora, se você perguntar para mais padeiros, vai ter um que vai dizer assim, segundo o seu gosto. Tu bota todos os ingredientes em cima da mesa e diz, ele vai dizer para ti, açúcar eu não boto. Fechou, desqualificou o açúcar. Vai ter outro que vai dizer assim, eu vou botar menos fermento. Quando os ingredientes estão em cima da mesa, você pode qualificar eles. Quando você é um indivíduo dentro da igreja solista, você pode ser desqualificado. Agora, quando tudo se junta, bota a imagem para mim. Quando tudo se junta, há um extraordinário que acontece. Tiago, bota para mim a imagem. Quando você se junta, tem uma coisa extraordinária que acontece. Você não consegue mais identificar os ingredientes. Você consegue saber o que tem nesse bolo? Você consegue saber o que tem nesse bolo? Não dá, tá cheio de ingredientes, mas eu não consigo olhar e enxergar os ingredientes, porque os ingredientes não têm mais valor. O que tem valor é a soma de todos os ingredientes. Quando eles se juntam, a criação está pronta, a beleza está pronta, a unidade está pronta, a comunhão está pronta, o exercício do que Deus quer fazer no meio da sua igreja está pronto. Quando você faz parte de uma igreja, vocês que se batizaram, quando vocês fazem parte de uma igreja e se misturam, a massa que é a igreja começa a ser sovada. E deixa eu dizer para você, a massa sovada não é alisada, ela é batida. Uma igreja é exatamente assim.
Quando ela está junta, ela começa a ser sovada, começa a ser espancada, mas é aí que ela vai criando combustão, é aí que ela vai crescendo, é aí que ela vai crescendo. Quanto mais bate, mais cresce. 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 Quanto mais bater no flame, mais o flame vai crescer. Quanto mais bater no bless, mais o bless vai crescer. Quanto mais bater nas mulheres, mais vai crescer. Quanto mais bater nos pastores, mais vai crescer. Mais vai crescer. Mais vai crescer. Fundamento, aliança, permanecer, unidade, massa, não identificar mais os ingredientes, mas você é importante nesse negócio, você é importante nesse projeto, você é importante nesse negócio de ganhar vidas para Jesus. Isso aqui não foi um aniversário, eu falava com a pastora, isso foi uma conferência, pastor Gê. Isso aqui foi uma conferência, um presente de Deus. E eu não tenho dúvida, algo novo está vindo aí. Porque tem Paulos, tem Tércios, tem Gaios, tem Lohanas, tem Filipe, tem Pedro, tem Maria, tem João. Está todo mundo na casa, está todo mundo dizendo: não interessa o que eu quero, interessa o que a igreja quer. E a igreja quer ganhar Gravataí para Jesus. Gravataí, Gravataí. Essa igreja quer fechar os prostíbulos, essa igreja quer saquear o inferno, essa igreja quer que os casamentos sejam para sempre, essa igreja quer que os filhos não andem nas drogas, porque eles são heranças de Deus. É o que essa igreja quer, uma igreja de propósito. O que a igreja é? A igreja são membros ligados ao corpo. E eu finalizo. Vamos orar? Vai agradecendo aí, vai agradecendo. Você é importante. Você é importante. Lucas, você é importante, Lucas Adiel. Você é importante, Flávio. Você é importante. Você é importante, Raquel. Você é importante, Rômulo. Você é importante. Você é importante. Você que se batizou, se não te disseram, você é importante. Você é importante, Miguel. Ana, você veio dos Estados Unidos, você é importante. Você é importante, Janice. Você é importante, David. Vocês aí do som são importantes. Vocês da cafeteria são importantes. Vocês do store são importantes. Vocês aí da recepção são extremamente importantes. Vocês do estacionamento Carral Music, vocês são extremamente importantes. Femi, você é importante. Jeff, você é importante nesse altar, Jeff. Oh Senhor, vocês são importantes.